O tema de hoje é sobre uma crença limitante, tá? Esse efeito do todos conseguem menos eu, que pode ser entendido também como não sou capaz de executar. Aí você pode estar pensando consigo mesmo, tá, Pedro, mas eu acho que esse efeito, essa sensação de todo mundo consegue menos eu, ou de não sou capaz, é predominantemente iniciante. As pessoas que estão começando no malabares, elas provavelmente, muitas vezes expressam essa mesma palavra, ou não tem coordenação motora, tem sempre algum problema que impede essa pessoa de aprender, né? E aí você poderia dizer pra mim, mas os malabaristas que já são malabaristas não enfrentam a sensação de não ser capaz de executar. Aí eu vou te contradizer, né? E afirmar aqui agora, nesse momento na live, que todas as pessoas, né, não importa o seu nível de habilidade, seja você aspirante, iniciante ou já intermediário avançado, todos nós enfrentamos esses momentos onde a gente não se sente confiante das nossas próprias habilidades. Eu falo isso por experiência própria, em termos de que, ao longo da minha trajetória de 6 anos no malabarismo, eu tive vários momentos onde eu me questionei bastante, em termos de se eu conseguia executar algum movimento ou não, ou em termos de se malabares era realmente algo que eu queria levar para minha vida, tá? Então, assim, nós sabemos, né? Você que eu digo é o telespectador, a pessoa que está me ouvindo. Você sabe que no malabares a habilidade é fruto do nosso esforço. A gente tem que estar, investindo tempo e ganhando habilidade em retorno. Então a gente sabe que temos que nos mover, temos que treinar, fazer todo aquele processo, habitual e rotineiro, mas nem sempre tem esse combustível. E a gente vai falar desse combustível hoje em termos de 3 problemas principais, tá? Então eu vou dissecar esse não sou capaz, vamos pegar aqui o não sou capaz e eu vou dissecar ele em 3 possíveis manifestações. A manifestação mais comum que eu vejo entre as pessoas que estão iniciando é a falta de paciência. A falta de paciência em termos de, na prática, depois dos primeiras meia dúzia de erros, a pessoa ela não sente mais tanta vontade de continuar. Os treinos eles acabam sendo mais curtos ou não acontecem de forma alguma pelo fato de que há uma sensação de que não vale a pena. E aí, portanto, a pessoa acaba não evoluindo. Então, o primeiro é essa questão da paciência. O segundo é uma questão de não ter acesso à técnica correta, Eu também falo isso por experiência própria, porque ao longo da minha trajetória houveram momentos onde eu ficava revisitando os mesmos truques que eu queria desenvolver, mas por algum motivo eles não estavam saindo do lugar de forma alguma. Então eu enfrentei momentos de engasgo que hoje, atualmente, eu consigo ver que era em função da técnica. Não tinha acesso à técnica correta, ou alguém para poder aconselhar, dar sugestões de outras possibilidades que eu pudesse estar fazendo. Então, falta de paciência, falta de técnica é uma coisa que inevitavelmente vai estar atrelado à sensação de não sou capaz, não estou avançando. E a última seria comparação demais. O problema da comparação demais é um problema rotineiro, principalmente quando se trata de redes sociais, Instagram em geral. A gente está muito exposto o tempo inteiro a várias pessoas que fazem malabarismo em vários lugares do mundo, todas elas extremamente habilidosas. A sensação é de que elas estão aprendendo vários truques por semana. E por vezes, dependendo do quão atarefada nós somos, a gente fica com a sensação de que todo mundo evolui muito mais rápido do que a gente. Isso também é comum. Então, eu acredito que isso é mais do que prova para te dizer que a sensação de estar não pertencente ao grupo de pessoas que tem aptidão alta, que tem um desenvolvimento rápido, isso acontece não só com quem é iniciante, mas também com quem já tem tempo de prática, já tem um tempo de malabarismo, tá? E ninguém, isso é universal, ninguém quer sentir que está fora, sabe? Isso é uma coisa humana. Nós não queremos sentir que não somos pertencentes a um determinado grupo ou de que não somos capazes, Isso é uma coisa social até, você poderia dizer. Vou fazer uma observação aqui pro comentário.
Não só no malabares, em tudo na vida. De fato, em tudo na vida, a gente nem sempre está motivado. Primeira coisa, a gente nem sempre está motivado. A segunda coisa, nem sempre a gente se sente incluso. Então, eu vou falar um pouco dessas duas coisas, tá? Como eu falei, eu vou dissecar o não sou capaz para conseguir encontrar, assim, vamos dizer, um paralelo. O objetivo é encontrar paralelos com você que está assistindo. Os problemas que eu vou explicar mais especificamente a partir de agora, alguns deles vão se relacionar com você, outros não necessariamente. Tudo vai depender da tua bagagem e da tua vivência, tá? Saudações a todo mundo que chegou, Matheus, Thaís também, Cigaia, tá? Então, ó, a primeira coisa que a gente vai mencionar é o problema mais voltado aos iniciantes. Ele se manifesta mais nos iniciantes, mas não deixa de se manifestar com quem também já tem tempo de bagagem, que é a falta de paciência. A falta de paciência é aquela coisa de você se frustra muito com os seus erros. O se frustrar com talvez o esforço, né, que existe na prática. A prática não é fácil. Se fosse fácil, muita gente estava fazendo. Se fosse fácil, muitas pessoas sabiam fazer altos truques, pirueta, cambalhota para trás. Não é fácil, né? Então, o treino por si só ele é árduo. Só que quando a gente não está convicta, certo de que aquilo é algo que está nos enriquecendo, que é bom, que é positivo, você muitas vezes vai faltar essa motivação, vai faltar esse... Tá, beleza, por que eu tô gastando meu tempo aqui treinando, errando e me frustrando um pouco, sendo que eu poderia estar fazendo algo que é mais prazeroso? Entende? Em alguns momentos a gente sente isso, que aí é uma coisa muito imediata. De não vou investir tempo aqui no treino porque eu poderia estar assistindo uma série, eu poderia estar fazendo outra coisa. Sabe? Isso é comum, principalmente no nosso dia a dia, que nós em casa temos diversas opções e a nossa tendência é ficar numa espécie de zona de conforto. O que for evitar a fadiga e o que for te entreter mais, normalmente é preferência. A gente faz o trabalho, óbvio, todo mundo trabalha, cumpre as prioridades, mas após as prioridades, o que você faz vai tender para a zona de conforto. Então é aí, nesse exato momento, que a gente tem que criar, atribuir significado ao treino do malabarismo. Eu diria que você não vai ter a falta de paciência a partir do momento que você atribui significado maior à prática. Como assim, Pedro, atribuir significado? O que você quer dizer com isso? Você tem que entender, isso tem que estar realmente reforçado na sua cabeça, de que é uma atividade muito completa que está tanto nutrindo o seu corpo quanto a sua mente. É uma atividade que está desenvolvendo a massa cinzenta do seu cérebro, se você mantém o treino rotineiro. Ela gasta uma quantidade significativa de calorias por hora praticada, são 280 calorias mais ou menos. Isso tudo eu falei na primeira live de aquecimento, a primeira live de aquecimento para a semana do Malabares com Bolinhas, onde eu listei os principais benefícios que o Malabares tem no nosso corpo e na nossa mente. Tá? Então, assim, uma vez que você atribui todo esse valor, né, essa importância por si só na atividade, você nem precisa gostar da parada para saber que ela é boa para você, para saber que você está fazendo algo que está te agregando. Por consequência, isso acaba sendo um estímulo. Por que você está suando e se frustrando buscando a bolinha que cai no chão várias e várias vezes consecutivas? Você está fazendo isso porque você quer se tornar uma versão melhor de si mesma, sabe? Você está nutrindo aí, você está semeando um solo, plantando sementes, você está plantando movimento e, por consequência, você vai colher equilíbrio mais para frente. É mais ou menos nessa linha de raciocínio. Então, tá? A questão da paciência é muito uma coisa da nossa própria cabeça, ir em cima dessas prioridades, desse dia a dia, se você vai escolher zona de conforto, ou se você vai escolher um caminhar que vai ser mais árduo, mas ao mesmo tempo mais recompensador, né? Porque o fácil nem sempre é recompensador. O difícil, né, o remédio com gosto amargo, normalmente é o melhor remédio. E no caso o treino, o esforço, ele acaba sendo os melhores frutos, né? É plantar esforço, colher frutos da habilidade, por assim dizer. Tá? Kiteri Yuri chegou aí, a Cigaia deu bom dia, viu? Então a gente está falando aqui nessa live sobre possíveis problemas que estão por trás do efeito
não sou capaz. Não sou capaz acontece nos iniciantes quando eles pensam, malabarismo é muito difícil, é um bicho de 7 cabeças, não tenho coordenação, não tenho como aprender. Isso, na maior parte das vezes, não é verdade. Que se você ensina a pessoa da maneira correta, a pessoa aprende. Da mesma forma que para os intermediários, para a galera que já tem tempo de prática, muitas vezes a pessoa bate o olho em um truque, bate o olho em uma pessoa, uma performance, e sente, caraca, nunca que eu vou conseguir fazer isso. E sabe, quem está sentenciando a gente, quem está te sentenciando é você mesmo. Se você para pensar nesse raciocínio, quando você parte do pressuposto de que você não é capaz de fazer alguma coisa porque ela é muito complexa, sei lá, você olhou, viu e chegou a essa conclusão, você sem querer está limitando o seu progresso. Você já está definindo uma área, olha, eu consigo alcançar até aqui. Isso é verdade? É verdade que você tem um limite pelo quanto você pode aprender? Não. Quem define esse limite, em última instância, é você mesmo. Então, assim, a gente tem que estar com uma mente um pouco mais aberta nesse quesito. Então, assim, muitas vezes, se você faz esse processo de... Perdi um pouco o fio da meada, mas vou retornar aqui. Tá, se você já pensa numa performance difícil, vamos dizer que você vê o vídeo do Anthony Gatto, que é do malabarismo mais tradicional. O cara faz resistência, ele tem recordes mundiais com 7 claves, ele tem 5 claves, assim, limpo pra caramba, faz altas performances incríveis. Se você olha pra isso e fala, nunca que eu vou conseguir isso, você pode... eu mudaria, né? Eu mudaria esse discurso pra, tipo, se eu quisesse, eu chegaria a esse ponto. Porque se essa pessoa está fazendo, é porque eu poderia também. Eu posso investir o tempo, investir o treino de forma estratégica, inteligente, para alcançar, se assim eu quisesse. Mas talvez aquela trajetória não seja o seu objetivo, né? Então, assim, a gente tem que só ter noção de que tudo que nos é interessante, tudo que você põe para você como objetivo, ele é alcançável. Contanto que você trace uma rota que vai variar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Naturalmente, você não vai aprender na mesma velocidade que a pessoa do seu lado. Se você tem 15 pessoas, você ensina todas elas malabarismo, elas vão ter rendimentos diferentes. Algumas não vão conseguir sair do exercício básico com 2, enquanto outras vão aprender em papo de 15 minutos e já vão estar fazendo cascata quando voltar para casa. Entende? Então, assim, independente do que você ponha como objetivo, você tem que estar ciente de que a sua trajetória vai ser diferente porque você é uma pessoa diferente, mas que tudo é possível contanto que você queira e invista o tempo necessário para que aquilo aconteça. Não existe essa coisa de você não pode de maneira alguma bater o martelo do juiz, por assim dizer. Eu não concordo com esse tipo de pensamento porque eu acho que ele é o primeiro passo para a gente realmente ficar numa zona de conforto. Eu digo isso por vivência própria. Por muito tempo, lá atrás, quando eu comecei a fazer malabarismo, eu estava aprendendo, muitos truques muito rápido, muitos truques. E eu tive uma ilha de calor, assim, era no meu primeiro 2 anos eu estava aprendendo todos os truques a maior parte dos truques que eu sei hoje. Chegou um dado momento, 2 anos seguintes, que eu fiquei muito na minha zona de conforto, que eu fiquei muito reforçando e fazendo os mesmos truques que eu já sabia. E eu tava numa sensação de, olha, eu tô esperando o momento certo pro 6. Eu tô esperando o momento certo pro 7. Eu tenho que melhorar no meu 5. Isso é verdade até certo ponto? É verdade, você precisa reforçar a sua base, é bom que você obtenha controle, é bom que você obtenha resistência, mas se você não tiver um espírito de aventura, de estar explorando território que você ainda não encostou, você infelizmente vai ficar no mesmo lugar. Eu digo isso se você para pensar nas crianças. Um treino coletivo que eu organizo tem crianças de 13 anos, 10 e 12 e 11. São 4 crianças ao todo. Tudo nessa faixa de 10 até 13 anos, tá? E dessas crianças, que são todas, menos de 1 ano de malabares que elas têm de prática, algumas delas já estão marcando 7 bolinhas, 5 claves, fazendo coisas que eu, né, atualmente ainda não botei o tempo, não fiz. E aí você pode bater na tecla, beleza, são pessoas com aptidões altas, né? Você tem crianças
que vão ter uma facilidade tremenda e vão aprender assim. O próprio Anthony Gatto foi um desses. A questão é que não é só isso. A criança, quando você para pra pensar, você se põe no papel de criança, ela pensa no malabarismo como um jogo. Ela pensa no malabarismo como assim, beleza, eu peguei esse truque, eu vou pro próximo, eu vou pro próximo. Ela não tem... Ela é a base de Duracell, né? E ela não tem um limite, assim, de que... Ah, isso daqui... Ela não fica fazendo juízo de valor, né? Isso daqui é muito difícil, isso aqui é muito... Não, ela só continua indo, continua explorando, continua investindo o tempo inteiro. E é por isso que ela avança, é por isso que ela consegue fazer coisas que eu, atualmente, não estava investindo tempo. E aí eu percebi, cara, eu tenho que ser mais criança na minha prática. Eu tenho que nunca perder um espírito de aventura, tá entendendo? E se você parar pra pensar, assim, as pessoas, conforme vão crescendo, elas ficam mais críticas, né? Elas ficam muito mais ponderando coisas antes de tomar decisões. Então, talvez essa coisa da gente ficar esperando o momento certo seja ser crítico demais, de ficar, né, se atrelando a detalhes, se prendendo a detalhes e não caindo, sabe, aquele mergulho de cabeça. Alguns momentos da nossa prática, do desenvolvimento do malabarismo, é necessário mergulho de cabeça, sabe? Você também tem que estar preparado ou preparada para esse tipo de coisa, porque é benéfico para você de uma forma ou de outra, tá? Então, ó, fazendo uma recapitulação, porque a gente está falando desse tema, todos conseguem menos eu, uma coisa de você se sentir de fora, né? Que as pessoas aprendem mais rápido, que você talvez nem não sirva para o malabarismo, uma coisa de não sou capaz. Isso se manifesta de formas diferentes, dependendo da sua relação e do seu tempo com o malabarismo. Perfeito. Os iniciantes normalmente têm uma coisa da paciência, de não sentir muita paciência para treinar, né? Que é aquela coisa de se sentir muito frustrado, sentir que não está caminhando, e aí por consequência treina menos e até não treinar mais. Né? E a forma como eu disse que se pode tentar curar isso é atribuir mais valor, né? Que o malabarismo é uma atividade que está nutrindo o seu corpo e a sua mente, está te guiando para se tornar uma versão melhor de você mesmo. Né? Então isso por si só já é motivo para você decidir praticar. E se você tem isso em mente, muito difícil de você também ficar sem paciência por completo. Você vai entender que o erro é seu professor também, né? Tem esse aspecto. Só errando é que a gente aprende. Isso é óbvio, mas na hora que a gente erra, a gente pensa isso? Não, a gente quer xingar a mãe de alguém. Brincadeira, mas assim, a vontade, ela é muito mais assim de uma espécie de indignação, mais do que, nossa, adoro errar, o erro é meu professor, sorriso, smiley face. Eu acho que é muito raro alguém reagir de forma tão positiva assim, talvez forçada ao erro. O erro é uma pontada. Mas ao mesmo tempo ele é essa pontada que tem significado, porque o fato de você estar errando é o fato de que você está tentando, o fato de que você está tentando significa que você também está evoluindo por consequência. Tá? Então a primeira foi essa falta de paciência que pode ser curada a partir de atribuir mais valor a tanto o próprio malabarismo quanto ao ato de praticar. Show! O segundo que eu mencionei é a falta da técnica. Isso é mais a galera intermediária que às vezes fica, Pedro, isso já aconteceu várias vezes, a pessoa falar, cara, eu tento muito fazer o chuveirinho, mas eu não consigo sair do lugar. Eu tento o chuveirinho várias vezes e eu não consigo aprender. Muitas vezes o que está acontecendo é um pequeno erro técnico no truque que faz com que toda vez que a pessoa treine, toda vez que ela não consegue sustentar. Mas como ela não sabe que está fazendo errado, a pessoa não sabe que está fazendo errado, ela só continua batendo no mesmo erro. E aí não sai do lugar. E aí por consequência se sente frustrado, se sente que não é capaz, sabe? Então, algumas vezes o problema é esse. Deixa eu só dar uma olhada nos comentários. Uau! Gratidão, viu? RDGR. E Osmar João também chegou por aí. Salve, salve. Então, gente, se liga. Essa parada de não saber a técnica, isso acontece ao longo da nossa trajetória inteira. Um truque clássico no qual isso acontece é o próprio Milsmes. O Milsmes, algumas pessoas aprendem e juram de pé junto, eu estou fazendo Milsmes, mas na realidade não é. Porque como esse é um truque confuso, e são 3 lançamentos para a direita, 3 lançamentos para a esquerda, e todos eles vão ficar mudando de orientação, você faz 3 para a direita, 3 para a esquerda, e é 1 por baixo do braço, 2 por fora. É todo complexo, todo difícil esse truque. Eu mesmo, quando aprendi o Milsmes, eu tava,
caraca, tô fazendo. Aí eu cheguei pra um outro malabarista, olha aqui meu Milsmes. Aí ele, tá um pouco estranho isso daí não é o Milsmes não. Aí ele me mostrou o que seria o Milsmes correto. E aí eu fiquei tipo, putz, eu tinha aprendido errado. Na verdade eu tava fazendo, não era nem um lançamento incorreto, eu tava fazendo lançamentos a mais. O meu Milsmes eu tava fazendo lançamentos a mais. Então assim, muitas vezes ao longo da nossa trajetória vão haver momentos onde você vai estar fazendo a técnica incorreta e você não vai ter noção que você está fazendo o errado. Você vai estar, tipo, a sua própria avaliação, a nossa autoavaliação vai ser de que está fazendo correto. Então nem sempre a gente pode confiar nessa autoavaliação. Como é que soluciona isso, Pedro? Putz, e se eu estiver fazendo aqui os meus truques tudo errado e eu não estou sabendo, como é que eu descubro? Naturalmente você vai ter que ter a sugestão de outro malabarista, outra pessoa que faz. Quais são as suas opções? Você pode mandar vídeo para mim. Desde sempre na minha página eu recebo vídeos de pessoas que estão praticando algum truque, viu um vídeo meu de algum truque específico, se inspirou, foi treinar. Treinou o vídeo, treinou o truque, fez um vídeo, mandou pra mim e eu vou, beleza, tá indo bem, mas isso daqui. Beleza, não tá tão bom, faz isso daqui, repete a base, reforça o lançamento correto. O que eu falo pra galera que tá fazendo o chuveirinho incorreto? Normalmente o erro da galera que tá fazendo o chuveirinho incorreto é que eles ou elas não estão fazendo esse lançamento aqui ao mesmo tempo, que é um lançamento simultâneo. É por baixo e cruzando ao mesmo tempo. Então, 1, 2. E é esse exercício somado com o outro. Lança uma quando estiver quase chegando, você lança com a outra. Lança uma quando estiver quase chegando, quase chegando, quase chegando, quase chegando. Se liga? Então, tipo, a pessoa muitas vezes já viu algum tutorial, já viu vídeo das pessoas fazendo, mas aí nem sempre a forma como você ouviu aquele conteúdo vai servir pra você, sabe? Então tem tantas nuances. O ideal é que você ouça do máximo de número de pessoas possível. Ouça como é que eu ensinaria. Ouça como é que o seu amigo ou amiga ensinaria. Vai coletando, ver múltiplos vídeos tutoriais, porque depois você vai fazer um intermédio disso tudo, tu vai chegar a uma conclusão do que vai funcionar melhor pra você. Porque também tem um caráter pessoal. Isso é inevitável, cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa, e o que funciona pra mim não necessariamente vai funcionar pra você. Tudo é uma questão de norte. Eu te dou uma direção geral. Você segue essa direção geral e as nuances, a especificidade é por sua conta, porque ninguém conhece você melhor do que você mesmo, não é? Então, é basicamente isso. Essa parte da técnica, eu acho uma parte assim, importantíssima. Muita gente aprende uns truques e fica um pouco nessa bolha de achar que está fazendo incorreto e na real não está sendo tão bom assim. Perfeito? Então eu já mencionei da questão da falta de paciência, que permeia mais a galera que está iniciando, mas que também pode acontecer para a galera que já tem tempo. Eu falei da questão da falta de técnica, né? Falta de técnica, como muitas vezes a gente não consegue se autoavaliar. Essa autoavaliação, cara, ela é viciada. Não dá pra você confiar na sua própria consideração. É bom que você confie em outras pessoas para poder dizer isso. Então, uma sugestão extra que eu te dou é o próprio treino coletivo que eu organizo através da minha página, todas as terças, sextas, sábado e domingo. São 2 dias na semana, 2 dias no final de semana. Começa às 4 horas da tarde. São espaços onde as pessoas podem estar treinando umas com as outras através do vídeo. Você vai conhecer gente de vários lugares do Brasil, vai poder conversar comigo mais pessoalmente, porque através dessa interação aqui eu não estou vendo nenhum de vocês, então não é tão simples assim. Mas a questão é que o treino coletivo ele cria então essa atmosfera mais imersiva, você vai ter a opinião de várias pessoas e por consequência muito provavelmente você vai alinhar a tua técnica, você vai conseguir entender movimentos de uma forma mais didática e depois você vai conseguir evoluir. Perfeito? Tá. Nosso terceiro e último tópico em termos de problemas que estão atrelados ao sentimento de não ser capaz, né? A gente chegar à conclusão de não sou capaz de realizar alguma coisa, é a comparação excessiva. A comparação excessiva, ela é um problema, principalmente nos tempos atuais. Tá? Principalmente nos tempos atuais eu digo isso em relação a quê? O fato de que no Instagram a gente tem acesso a muita informação o tempo inteiro de várias pessoas em vários lugares do mundo fazendo coisas incríveis,
fazendo incontáveis piruetas mortal no meio do padrão. Sei lá, sabe? É absurdo. E muitas vezes, se você tá vendo muito, tá se expondo muito a esse tipo de conteúdo, o que acontece com o seu mental? O seu mental, ele fica assim... você se sente deslocado de fora por completo. Porque você não consegue dimensionar o esforço que você teria que fazer para chegar naquele mesmo ponto. Então, a comparação ela fica negativa quando você faz o seguinte: você olha para o movimento, aí você pensa, como é que eu faria para treinar esse movimento? Aí você pensa, pô, já é difícil para mim fazer um movimento, que aí você pega um exemplo de um movimento que você está tentando treinar, que é mais simples do que esse que você viu, e aí você, pô, já é difícil para mim aprender esse daqui, que tá, vamos dizer, o chuveirinho. Já tá difícil para mim aprender o chuveirinho. O cara fez um mortal no meio do truque. Aí você fica... O quanto pra mim vai demorar, o quanto pra mim vai demandar de tempo, de esforço, até eu chegar perto, aos pés dessa pessoa. E aí é justamente esse raciocínio que te sentencia. Por quê? Porque nós como pessoas, a gente não consegue imaginar, mensurar muito bem grandes quantidades. Isso é natural do ser humano. Se eu falo pra você imaginar 25 pessoas, você imagina uma fila grande do fast food, você imagina uma fila de ônibus mesmo. Se eu falo pra você imaginar 50 pessoas, você imagina um ônibus lotado. Se eu falo pra você imaginar 1000 pessoas, você consegue imaginar o espaço que 1000 pessoas ocupam? Já começa a ficar esquisito. A manifestação tinha 20.000 pessoas. O que significa? Abstrato, não é mesmo? Da mesma maneira que distância. Distância funciona da mesma forma. 50 metros é uma piscina olímpica. 100 metros são 2 piscinas olímpicas. 150 são 3 piscinas. Beleza. 500 metros. Você consegue imaginar 500 metros? Não. Salve, Vinícius. Da mesma forma que quilômetros. Aí tudo vai ficando cada vez mais abstrato. Então o que eu tô querendo dizer com essa comparação? Se você olha pro esforço que o outro tá pondo nos truques dele ou dela, né, e o quão bom essa pessoa tá, você vai cair nesse mesmo erro da abstração, porque é um caminho tão distante que a sua própria mente não consegue entender o que é aquilo. Entender, tipo, você, no final das contas, vai complexificar a parada muito mais do que ela é. Porque ao invés de você pensar, beleza, eu vou fazer um pouco todo dia, e esse pouco somado vai ser grande em tempo de 10 anos, de 5 anos, né? A gente tem que sempre estar pensando nesse longo prazo. A gente tem que estar sempre falando, cara, eu tô cultivando um pouco aqui e eu tô ficando melhor. E assim, mantendo esse mesmo ritmo, você vai chegar no céu, sabe? Você vai alcançar, seja lá qual for o objetivo que você pôr. A parada, cara, é justamente essa. A gente para pra ser racional, e o racional é que dá uma banda na gente, né? Se você para pra pensar assim, no teor de dificuldade, o teor de dificuldade é abstrato pra caraca. O teor de dificuldade de um truque. Então, assim, são coisas muito abstratas que a gente tenta ficar pensando tentar calcular, né? Então, o que a pessoa tá fazendo naquele momento é tentar calcular quantas horas eu, ser humano convencional, malabarista convencional, quantas horas demandaria pra eu chegar do nível que eu tô ao nível dessa pessoa. Você nunca vai acertar essa conta. Nunca vai acertar essa conta. Porque a gente não é capaz de conseguir fazer imaginar essa comparação. O que você tem que focar não é no desenvolvimento do outro, no que o outro está fazendo. Você tem que focar no seu. Você tem que focar em ser melhor hoje do que você ontem. Tá entendendo? Não é pra você estar usando como intermédio um terceiro ou uma terceira. É pra você sempre se manter focado no seu desenvolvimento. Lembrando que ele é pessoal e intransferível. Pra quem não conhece, isso é uma brincadeira com o Rio Card. A maior parte dos cards de transporte tá escrito pessoal e intransferível. E de certa forma, o desenvolvimento nosso é pessoal e intransferível. Você não pode receber o progresso de ninguém. O progresso é por sua conta. Tá? E vai ser diferente do outro, isso é fato. O Johannes chegou agora. Eu aprendo claves de uma forma completamente diferente que o Johannes. O Johannes tem uma facilidade absurda a fazer truques com claves de uma forma que eu em si não tenho. Eu tenho mais com a própria bolinha. Mas enfim, são pessoas diferentes, entendeu?
A gente sempre tem que estar se comparando com nós mesmos. O nosso único parâmetro é o nosso próprio desenvolvimento, sabe? Tem gente que fala até, usa uma planilha para você estar sabendo, você vê visualmente o quanto você evoluiu. Isso é uma forma interessante até de pensar na parada, porque se você cria uma forma de você conseguir contabilizar o quanto você está se desenvolvendo, isso vai ficar muito mais palpável. Isso não precisa ser através de uma planilha. Vamos supor que você grava alguns dos seus treinos. Se você passar a gravar com mais frequência seus treinos e postar numa conta secundária, onde você vai registrar única e exclusivamente o seu processo de aprendizagem, você vai ter acesso a você da semana passada, a você do mês passado. Se tiver tempo suficiente, você vai ter acesso a você do ano passado. Então assim, você vai ter toda essa escadinha de desenvolvimento e podendo acessar o quanto você melhorou ou às vezes piorou, porque isso vai acontecer. Vão ter dados momentos que você não vai treinar, o efeito ferrugem vai vingar, o seu vídeo, se tiver um espaço longo entre um e outro, o seu vídeo não vai estar com progresso. Pelo contrário, você vai estar... É uma prática inteira que você acaba gastando para retomar o desenvolvimento que você já tinha em algum momento, tá? Então assim, eu sempre vou estar reforçando, motivando a questão da prática diária. Isso é algo que a gente sabe, é algo óbvio, porém a gente tem dificuldade de cumprir, porque a vida é corrida, porque problemas acontecem por N fatores, né? A vida de cada um também é um saco de complexidade, são muitas coisas. O que eu tô querendo aqui, a minha função aqui é, diante de tudo isso, tá te falando afirmações que são fato. Você tem que treinar pouco todos os dias para poder estar avançando. Você tem como ter companhia nos seus treinos, se você assim quiser, através do treino, através das interações que eu promovo, tá? E mais do que qualquer coisa, você tem acesso a todo esse conteúdo que está te auxiliando a atingir a proficiência no malabares com bolinhas. Aprofundando ainda mais esse efeito psicológico, né? Então, voltando para a definição dele, a sensação de não ser capaz, a sensação de estar de fora, vem muito de uma espécie de crença limitante. É nós mesmos estarmos pondo travas no nosso próprio desenvolvimento. Travas que são o quê? Psicológicas, né? Quem está sentenciando somos nós mesmos, dizendo, até aqui eu consigo, passou dessa linha eu não consigo mais. Inclusive essa é uma comparação ótima, porque é basicamente isso que a gente está fazendo e é completamente arbitrário, né? O que eu quero que vocês entendam é que é muito arbitrário. E se você não reparar, é uma coisa que vai acontecer com você. Você vai, né, ser crítico demais, da forma como adolescentes e adultos são, e vai ser aventureira de menos, da forma como normalmente crianças são, tá? Então vamos buscar a lição dessa live, e de estar falando de todos esses problemas que são um pouco da nossa cabeça, é estar tentando mudar a sua mentalidade, a forma como você vai guiar o seu pensamento, tá? Na hora de decidir que vai praticar, na hora de decidir se vai aprender um truque novo ou não. O ideal é que a gente faça um balanceamento entre você vai estar explorando coisas novas de um lado e reforçando a sua base do outro. Pedro, como é que eu sei? Como é que eu sei que a partir desse momento eu já sei um truque e eu posso ir para os próximos? O parâmetro que você deve usar para saber se você já tem um truque ou não é através dos minutos. Se você consegue cronometrar seu truque, você deve ter como objetivo chegar a 1 minuto. 1 minuto, na minha opinião, é o mínimo para você considerar que sabe fazer alguma variação. Porque 1 minuto de resistência não é simples, mas é possível. Você marca que consegue executar aquela variação, você é razoável nela, é assim, bom nela. 30 segundos, até 30 segundos você marca, arrisca, mas você não vai ter flexibilidade. A flexibilidade, ela chega no 1 minuto. Então, você pega as suas variações, você pega o teu cascata, você pega o teu half shower, você pega qualquer truque que você tiver por aí e tenta chegar nessas marcas de 1 minuto. Tá? Primeiro 30 segundos, claro, mas assim, sempre almejando 1 minuto. Porque 1 minuto é que ele vai marcar que você já pode ir para a próxima variação. Então vamos supor, eu tô aprendendo, Pedro, eu tô aprendendo um truque que ele tem 2 requisitos. Eu tenho que aprender então eles por
30 segundos antes de ir pro mais difícil? O ideal é que você, nesses 2 truques que são requisitos, você chegue a 1 minuto. A ideia é que você alcance esse 1 minuto, para que você garanta que o seu treino do truque mais difícil, tenha uma taxa de erro menor possível. Como assim, Pedro, taxa de erro? Eu gosto de pensar, né, você já percebeu agora, né, que essa parte do cronômetro, isso que eu vou mencionar agora, de taxa de erro, é um ponto de vista bem matemático do próprio malabarismo. E se você parar para ver, malabarismo é bastante matemática, né? Então eu gosto de pensar assim, eu estou querendo maximizar os meus lançamentos que são bons, de boa qualidade. Eu não quero ficar reforçando um lançamento que é incorreto. Então eu não vou ficar, no meu treino convencional, eu não vou ficar me estendendo muito num truque que eu sei que minha postura está toda torta, que eu estou andando. Eu vou parar, vou fazer o máximo de lançamentos bons que eu puder. Show! Depois disso, o que você também pode pensar? Taxa de erro em termos de qual é a sua chance, né, de fazer um movimento que vai dar ruim ou vai dar bom. No caso, é uma entrada. Vamos supor que você tem uma entrada de lançar as 3 bolinhas, assim, né? Você lança as 3 e tem uma variação disso com clave, que ela é muito mais chata, que você tem que segurar esse multiplex com 2 claves. É dor de cabeça, de certa forma. Mas a ideia é que você tem o quê? Se você vê que a cada 10 tentativas você errou mais da metade, opa, temos um problema. Você está tentando uma variação nova, e aí das suas 10 tentativas você errou mais do que a metade, isso significa que você está com uma taxa de acerto e uma taxa de erro maior que 50%. Tá? Então tá tipo, sei lá, 55% você erra e 45% você acerta. Aí se você parar para pensar nesse mesmo viés que eu acabei de dizer, que quando você está reforçando lançamentos corretos, você está evoluindo, e quando você reforça lançamento incorreto, isso acaba sendo neutro, você não está avançando tão bem. Então se você está errando mais do que acertando, você acaba inevitavelmente fazendo mais lançamento incorreto do que correto. Então isso significa que a tua prática não está rendendo. Essa é a lição, assim, é de que você tem que reconhecer momentos da sua prática em que aquilo ali não está rendendo tanto. E não está rendendo tanto por conta de quê? Muitas vezes é porque você tem que voltar para um truque que é uma versão mais fácil, uma variação mais simples, praticar ela até a marca 1 minuto, né? Porque aí você já vai estar com a faca e o queijo na mão para fazer aquele mais complicado. E a sua taxa de acerto vai ser bem maior. O ideal é que ela esteja na faixa de 70%. Tá? Eu gosto também de, talvez, se você quiser pensar em fração, 2/3 das suas tentativas você acerta. Somente 1/3 você erra. Então isso é mais ou menos 66%. Tá? Então se a sua taxa de acerto tá 65% a 70%, isso é a mesma faixa de avaliação de um colégio. O colégio ele sempre vai avaliar o seu rendimento em cima de um grado de 100, né, 100%, onde a média, né, o ideal a nota azul é o 70%, e qualquer coisa abaixo de 70% não é tão bom até chegar à nota, entre aspas, mínima, que seria o 5. Tá? Que é acertar 50% do conteúdo exposto. Então você pode pensar que a tua prática no malabarismo ela também tem que estar atrelada a essas porcentagens. Você não pode estar errando mais da metade das vezes que você tenta fazer parada. Porque isso, na minha opinião, e veja muito bem, isso é a forma como eu, Pedro, treino. É a forma correta que você deve seguir, independente da circunstância? Não. É a forma como eu gosto de pensar e acredito fielmente que aumenta a minha efetividade. Eu sou mais efetivo nos meus treinos se eu seguir esse raciocínio de pensar que eu tenho que tentar praticar um movimento, mesmo que novo, né, acertando a maior parte. Assim, isso é nos exercícios. Você faz o exercício do truque novo com 1 bolinha, depois com 2 bolinhas, depois com 3. Mas assim, você sempre está errando menos do que você acerta. Sempre está acertando mais.
Se você está acertando, você está evoluindo, porque você completou com sucesso o lançamento correto. Entende? E assim, é matemática. É questão de só continuar fazendo aqueles lançamentos. Você vai continuar acertando mais do que errando. Você vai, por consequência, estar evoluindo. E você, eventualmente, vai completar o truque difícil também. Conseguindo marcar o truque difícil, o que você vai fazer? Você vai buscar a resistência de 1 minuto. E vai treinar frita. Tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. O malabarismo vai ter muito disso. A gente ficar no mesmo ciclo várias vezes. Né? Mas isso pra mim é extremamente recompensador, porque você ficar no mesmo ciclo várias vezes, e aí depois quando você retornar no dia seguinte, você sentir fluidez no movimento, sentir que tem mais controle para fazer o que você quiser, é uma sensação única. É um superpoder, de certa forma. E eu falo para as pessoas isso, de que quando você está começando no malabares, você ganha o instinto aranha logo no começo. Né? Os ganhos de coordenação motora, eles são bem visíveis, né? De você estar conseguindo fazer movimentos que antes você não era capaz de realizar. Tá? Isso tudo é muito massa. Eu espero que vocês estejam sentindo exatamente a mesma coisa, né? De quão esclarecedor é esse assunto, de você conseguir compreender, tá? Conseguir compreender que nós somos o nosso pior inimigo, de certa forma. Né? Tem uma espécie de imagem que fala assim, né? De cara a cara com o meu arqui-inimigo, aí tem um espelho. Porque no final das contas quem impõe os limites, quem sentencia o nosso progresso somos nós mesmos. Salve aí, Henrique. Então assim, é uma coisa que a gente tem que desconfigurar, tá entendendo? Você tem que substituir o limitante pelo que te expande. Pelo tipo, cara, nem o céu é o limite. Só bora, só vamos. Segue em frente, bola pra frente. Queixo levantado, peito estufado. Vambora, tá entendendo? É uma coisa de você se encher dessa motivação que não é infundada. Não é uma motivação que você está tirando da cartola. Ela está embasada no científico. A gente sabe que o malabarismo ele é essa atividade completa que está nutrindo o seu corpo e a sua mente. Né? Que está tornando você uma pessoa mais rápida, mais inteligente, tá? E em alguma medida mantendo o seu corpo saudável em termos de gasto de caloria. Quanto mais objetos você manipula, mais calorias você gasta. Quanto mais horas você treina, mais calorias você gasta também. Então a ideia fundamental aqui é essa. A ideia fundamental é que a gente continue mantendo uma motivação quase que inabalável, tá? E essas são coisas que eu falo para vocês e para mim mesmo. Porque eu mesmo acabei de falar que durante muito tempo, né, da minha trajetória, durante os 2 anos da minha trajetória, eu me senti estagnado justamente por uma combinação de problemas que eu acabei de explicar. Era uma mistura de falta de técnica, era uma mistura de falta de acompanhamento, de não ter com quem treinar, tá? Não ter com quem me dar sugestões abertamente. Às vezes a pessoa ela mora num lugar onde não tem muitos artistas, a cidade não tem artistas, ou os artistas que existem tem um fator do ego de não quererem compartilhar tanto assim, não são tão amigáveis, sabe? Então tem muitas coisas envolvidas. E aqui na página de Malabares a proposta é sempre estar o quê? Ajudando as pessoas, independente de quem sejam, a atingirem a proficiência no Malabares com bolinhas.